Nesta aula vamos ver o assunto das assíntotas. O que são as assíntotas do gráfico de uma função e como as podemos descobrir? Então, primeira questão, o que são assíntotas? Assíntotas do gráfico de uma função são retas dos quais o gráfico de uma dada função se aproxima, que podem ser uma reta vertical, como neste primeiro desenho, como também podem ser uma reta horizontal ou até uma reta oblíqua, do qual o gráfico da função se aproxima a partir de uma dada zona. Então, a primeira questão que se coloca é dos vários tipos de assíntotas, onde é que as podemos procurar? Então, nós vamos começar primeiro com as assíntotas verticais. Que são as que terão um aspecto um bocadinho tosco, mas mais ou menos assim. Ok, então primeira coisa é onde é que nós podemos procurar as assíntotas verticais. As assíntotas verticais podem-se procurar nos chamados pontos aderentes do domínio. Ora bem, e o que é que são estes pontos aderentes ao domínio? São pontos que estão na fronteira do domínio sem estarem no seu interior. Por exemplo, se tivermos uma função cujo domínio é de 2 a 5, o 2 e o 5 estão na fronteira deste domínio. No entanto, o 2 está no exterior do domínio, enquanto que o 5 está no interior. Isto quer dizer que apenas podemos procurar uma assíntota, neste caso nesta função, no 2. Então, quais serão estes pontos aderentes de um modo mais simplificado? Os pontos aderentes vão ser, dito de uma maneira não muito matematicamente correta, mas para simplificarmos a coisa, vão ser nos excetos, como quando, por exemplo, temos um domínio do género R7, o ponto aderente é o 3, vai ser nas pontas abertas dos intervalos, portanto, como no exemplo que vimos, se tivermos um domínio de 2 a 5, podemos procurar no 2, mas não no 5. Já agora dizermos que se tivermos um intervalo, por exemplo, de 1 a mais infinito, embora o intervalo seja aberto no mais infinito, o mais infinito não é um número, portanto não vamos poder procurar a assíntota no infinito. Neste aqui de 1 a mais infinito podemos procurar no 1. E finalmente também, quando tivermos uma função definida por ramos, vamos poder procurar na separação dos ramos. Ok, então vamos ver como é que isto se aplica em alguns exemplos concretos. Vamos imaginar que temos uma função f de x igual a 2x menos 4 sobre x ao quadrado menos 7x mais 10. Ora bem, a primeira coisa que temos que ver é qual é o domínio da função para vermos onde é que podemos procurar as assíntotas verticais. E, portanto, vai ser nos pontos onde esta função quadrática, que está no denominador, der zero, porque os pontos onde der zero estão fora do domínio. Ora,
se nós resolvermos este x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a 0, podemos usar a fórmula resolvente ou podemos usar as funcionalidades da calculadora para buscar a solução desta quadrática. Eu vou saltar aqui alguns passos e dizer que as soluções são x igual a 2 ou x igual a 5. Quer isto dizer que o domínio desta função é R exceto 2 e 5. Quer dizer que os pontos onde podemos procurar assíntotas verticais são no 2 e no 5. Mas agora, como é que as procuramos? Basicamente, calculamos o limite da função nestes pontos. E a ideia, já agora explicando primeiro, depois já vamos fazer as contas, é que se o limite da função num destes pontos der infinito, quer dizer que a função vai lá mesmo muito para cima, e então esta reta vertical, ou então lá muito para baixo, mas pronto, que a reta vertical é uma assíntota do gráfico. Já se o limite da função no ponto em que estamos a procurar for um número finito, quer dizer que não há assíntota vertical. Então, vamos lá calcular os limites da nossa função f em 2 e em 5. Portanto, só aqui escrevermos f de x igual a 2x menos 4 sobre x ao quadrado menos 7x mais 10 e vamos então calcular os limites da função nos dois pontos que indicamos. Portanto, vamos começar no 2, limite quando x tende para 2 de 2x menos 4 sobre x ao quadrado menos 7x mais 10, que dá, quando eu substituo x por 2, 4 menos 4, sobre 4 menos 14 mais 10, o que é igual a 0 sobre 0, que é uma indeterminação. E sendo uma indeterminação, vamos ter que a resolver. Indeterminação 0 sobre 0 com polinómios, temos que fatorizar e cortar o fator comum. No numerador, como é uma expressão do primeiro grau, vou-me limitar a meter o 2 em evidência. No denominador, eu tenho que fatorizar esta quadrática, poderia fatorizá-la com a fórmula resolvente. Nós já vimos que tínhamos zeros em 2 e em 5, portanto já podia até fatorizar, mas vou aproveitar para mostrar que nestas indeterminações 0 sobre 0 com polinómios podemos sempre fazer a regra de Ruffini. Portanto, eu posso pegar nesta parábola, os coeficientes são o coeficiente do x² é 1, o coeficiente do termo de primeiro grau é 7, o termo independente é 10, e estamos a dividir por x menos 2. E podemos fazer isto porque já sabemos que ela tem um 0 em 2. Vimos quando substituímos. O 1 vai cair, 2 vezes 1 é 2, menos 7 mais 2 dá menos 5, 2 vezes menos 5 dá menos 10 aqui, o que quer dizer que o nosso resultado, o nosso resto, é 0. Quer dizer que podemos de facto dividir por x menos 2. Quer isto também dizer que o x ao quadrado menos 7x mais 10 pode ser reescrito como sendo x menos 2, x menos 5. X menos 2 do divisor, x menos 5 do resultado da regra de Ruffini. Então, se nós escrevermos aqui a quadrática nesta nova forma, vamos poder cortar este x menos 2 com este x menos 2. E o nosso limite vai ficar apenas limite quando o x tende para 2 de 2 sobre x menos 5.
que já posso substituir o x por 2, dá 2 sobre 2 menos 5, que é igual a 2 sobre menos 3, que é menos 2 terços. Ora, o que é que concluímos com este resultado? Como deu um limite finito, não existe assíntota vertical. Vamos agora fazer o limite quando o x tende para 5. Ora bem, o limite quando x tende para 5 da nossa função 2x menos 4 sobre x ao quadrado menos 7x mais 10. Ora, no numerador, se eu substituir o x por 5, vai-me dar 10 menos 4. E em baixo vai-me dar 25 menos 35 mais 10. O resultado do numerador é 6, mas o do denominador é 0. Ora, isto não é uma indeterminação e vai dar infinito, mas há aqui um pequeno cuidado que temos que ter, que é o resultado vai dar infinito, mas precisamos de saber se vai dar mais ou menos infinito. E a questão é que não temos indicação se devemos fazer isto para 5 mais ou para 5 menos. Então, vamos ter que fazer para ambos os lados. E então vamos começar, por exemplo, para fazer para 5 mais, e como é que nós podemos perceber se o resultado para 5 mais aqui vai dar 0 mais ou 0 menos. Bem, se nós nos lembrarmos que a parábola do x ao quadrado menos 7x mais 10 tinha zeros em 2 e em 5, e que é uma parábola com a concavidade voltada para cima, quando nos aproximarmos do 5 por valores superiores, estamos nesta zona da parábola. Quer dizer que, então, aqui teremos aproximar-nos de 0 por valores positivos, e quando x tende para 5 mais, o resultado dá mais infinito. Já quando o x tender para 5 menos, escrevendo aqui a expressão, o resultado, estaremos antes nesta outra zona, a aproximar-nos do 0, mas por baixo, será 6 sobre 0 menos, que dá menos infinito. A necessidade de apresentarmos estes sinais não tem nada a ver com a conclusão sobre as assíntotas, tem só a ver que estamos a fazer uma conta, temos que apresentar o resultado com o sinal correto. Para a conclusão em termos de assíntotas, tudo o que nos importa é que o resultado deu infinito. Basta um dos lados dar infinito, que temos assíntota vertical. E então podemos dizer que existe assíntota vertical x igual a 5. E nesta função não existe mais nenhum ponto onde possamos procurar as assíntotas verticais. Se estivermos a resolver um problema, devemos até indicar isso mesmo. Devemos escrever: não existem mais assíntotas verticais, porque a função é contínua nos restantes pontos do seu domínio. Vamos agora ver um outro exemplo. Imaginando agora que temos uma função g de x que é 3 sobre raiz de x menos 1, o domínio da função g tem de ser o x menos 1 ser maior que 0. Que é, por causa da raiz, devia ser maior ou igual que 0. Mas como está no denominador da fração, o x menos 1, não pode dar 0 também, porque senão ficamos com uma divisão por 0 e não pertence ao domínio. Então, x menos 1 maior que 0 é equivalente a termos x maior do que 1.
E então o domínio desta função é do 1 até ao mais infinito. Quer isto dizer que, então, o único ponto onde podemos procurar uma assíntota vertical no gráfico desta função é no 1. Então, vamos lá tentar procurar o limite quando x tende para 1. Já agora vamos reparar que aqui tem que ser para 1 mais, porque a função só existe para a direita do 1. Da função g de x é igual ao limite quando x tende para 1 mais de 3 sobre a raiz de x menos 1, que é igual a 3 sobre a raiz de 1 mais menos 1, que é igual a 3 sobre raiz de 0 mais, que é 3 sobre 0 mais, o que é mais infinito. E então a conclusão que vamos tirar é que esta função em 1 tem uma assíntota vertical. Assíntota vertical x igual a 1. Por fim, vamos ver ainda as funções definidas por ramos, imaginando que temos uma função h de x definida por 5x sobre x menos 2 para x maior que 2 e x ao quadrado mais 1 sobre x mais 3 para aqui um pequeno erro, vamos mudar um bocadinho a função, vamos fazer para menor e não para maior, porque aqui é que vamos fazer o maior que 2. Ora bem, a primeira questão é onde é que nós podemos procurar assíntotas verticais no gráfico desta função. Nas funções definidas por ramos, temos uma ajuda, que é o domínio de cada ramo já está indicado na própria função. Então é só olharmos para cada um dos ramos como se fosse uma mini função e pequenas dificuldades técnicas aqui. Cada ramo como se fosse uma mini função e olharmos para o seu domínio. Então, por exemplo, o ramo de cima tinha o domínio de menos infinito até 2 aberto. Quer dizer que no ramo de cima podemos procurar uma assíntota no 2. Já o ramo de baixo tem domínio de 2 fechado a mais infinito. Quer dizer que nem sequer temos onde procurar assíntota neste ramo. É importante sabermos onde é que podemos procurar as assíntotas ou não. Então, vamos lá procurar a assíntota no único sítio onde ela eventualmente pode existir. Vamos fazer o limite quando o x tende para 2 menos da função h de x, que é igual ao limite quando o x tende para 2 menos de 5x sobre x menos 2, que é igual a 10 sobre 2 menos 2, e aqui então vamos dar 10 sobre 0, e aqui é fácil de vermos que vai dar 0 menos, porque a 2 menos é um número ligeiramente inferior a 2, estamos a subtrair a quantidade exata de 2, então vai dar um resultado ligeiramente menor que 0, e dividir por 0 vai dar infinito, e regras dos sinais, positivo sobre negativo, vai dar negativo. E então, podemos mais uma vez dizer que existe assíntota vertical em x igual a 2. E sobre as assíntotas verticais, convém sempre praticarmos muito, mas não vamos falar mais agora nesta aula. Vamos passar então para as assíntotas horizontais. As assíntotas horizontais são basicamente retas horizontais do qual o gráfico da função se aproxima.
E então, a única coisa que temos que fazer para procurar as assíntotas horizontais é calcular o limite da função à medida que o x se aproxima de infinito, de mais ou de menos infinito, desde que o domínio da função se apanhe o infinito. Ou seja, vamos cá ver um primeiro exemplo mais simples. Portanto, imaginando que temos uma função f de x que é 3x ao quadrado mais x mais 1 sobre 2x quadrado mais 5x mais 2. Vamos fazer apenas o limite desta função quando o x vai para o infinito. Um pequeno pormenor é que nestas frações de polinómios a conclusão em termos de assíntota vai dar sempre o mesmo para o mais e para o menos infinito. Então eu vou juntar já os dois limites apenas numa única fração. Isto só é verdade nas divisões de polinómios. Se tivermos raízes ou módulos, temos que calcular os limites em separado. Ora bem, então para calcular este limite, que está a dar uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, vou limitar a dividir em cima e em baixo tudo por x ao quadrado. Então, se eu dividir o 3x² por x² dá 3. Se eu dividir o x por x² dá 1 sobre x. Se eu dividir o 1 por x² dá 1 sobre x². Aqui dá 2. 5 sobre x e 2 sobre x². Quer isto dizer que agora já posso perfeitamente substituir. Eu vou ter 3 mais 1 sobre infinito mais 1 sobre infinito ao quadrado sobre 2 mais 5 sobre infinito mais 2 sobre infinito ao quadrado, que é 3 mais 0 sobre 2 mais 0 mais 0, o que é igual a 3 meios. E então podemos dizer que existe assíntota horizontal y igual a 3 meios. E portanto aqui, em termos da conclusão, é uma das grandes confusões que se fazem com as assíntotas. É que nas assíntotas horizontais, as que estamos a ver agora, nós fazemos o limite para o infinito e vamos concluir que existe assíntota se o resultado der um número finito. E vamos concluir que não existe se der infinito. Estas conclusões estão trocadas com a assíntota vertical. Na assíntota vertical tínhamos assíntota se o resultado desse infinito e não tínhamos assíntota se o resultado desse finito. A lógica de termos uma assíntota se o resultado der finito é porque basicamente estamos a dizer que a função se aproxima, os seus y se aproximam do número que acabámos de calcular à medida que o x se aproxima de mais ou de menos infinito. Portanto, se tivéssemos aqui um resultado de infinito, apenas concluíamos que não existia assíntota horizontal. Vamos ao próximo tipo de assíntota, que é a assíntota oblíqua. Portanto, assíntota oblíqua. Ok, as assíntotas oblíquas são basicamente só retas oblíquas dos quais o gráfico das funções se aproxima. Então, como é uma reta inclinada, vai ter uma equação, que é a equação da reta, que é y igual a mx mais b. E como é que nós vamos procurar essas retas? Nós vamos procurar estas retas nos infinitos, se o domínio da função o permitir, se for até ao infinito.
E como é que vamos calcular então estes valores do m e do b? Com dois limites. Temos que conhecer estas fórmulas que eu vou escrever agora. O m é o limite quando o x vai para o infinito, pode ser para o mais ou para o menos, por isso é que não estou aqui a escrever nenhum sinal, de f de x sobre x. E finalmente, o b, depois de já termos o m, é calculado como sendo o limite quando o x vai para o infinito de f de x menos mx. Vamos ver, então, um exemplo de procurarmos uma assíntota oblíqua. Vamos imaginar, por exemplo, que temos uma função f de x que é igual a x ao quadrado. Aqui um pequeno. Não, pode ser um mais. Mais 4x mais 1 sobre x mais 1. Primeira coisa, devemos só ver se o domínio nos permite ir até ao infinito. O domínio desta função é o x mais 1 ser diferente de 0. Portanto, o nosso x não pode ser menos 1. O domínio é r exceto menos 1. Tudo o que nos importa é que o domínio vai até ao infinito e, portanto, podemos procurar se há eventualmente alguma assíntota oblíqua ou não. Então, vamos tentar calcular o m. O m é o limite quando o x vai para o infinito. Vamos fazer quer para o mais, quer para o menos, da função f de x a dividir por x, que é o limite quando o x vai para o infinito de x ao quadrado mais 4x mais 1 sobre x mais 1. Pequeno erro aqui com a caneta. Tudo a dividir por x. Ora, aqui, como este dividir por x, como dividir é multiplicar pelo inverso, dividir por x corresponde a multiplicarmos o denominador por x. Portanto, o numerador fica inalterado e no denominador vamos ficar com o x vezes o x mais 1, que, simplificando, vamos ter x ao quadrado mais 4x mais 1 sobre x ao quadrado mais x, que, se tentássemos calcular agora, continuava a dar uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, em que vamos fazer a conta mais ou menos como fizemos na assíntota horizontal e vamos apenas dividir tudo por x quadrado em cima e em baixo. Então vamos ficar com 1 mais 4 sobre x mais 1 sobre x quadrado sobre 1 mais 1 sobre x. O resultado, quando substituirmos o x por infinito, estas parcelas a dividir por x vão dar 0, é 1 sobre 1, que é 1. Então este 1 vai ser o nosso m que vamos usar. Portanto, vamos para a próxima folha. Só aqui escrever a expressão da função para x ao quadrado mais 4x mais 1 sobre x mais 1. Confirmarmos só que dá. E então, nós já calculamos que temos um m de 1. Então, agora vamos tentar calcular o b, que era o limite, quando o x vai para o infinito, da função f de x menos mx. Então, vamos calcular este limite. A função x ao quadrado mais 4x mais 1 sobre x mais 1. O nosso m
é 1. E para calcularmos este limite, nós, se não conseguirmos cortar este 1x com algo que esteja na expressão da função, vamos passar ao mesmo denominador. Limite, quando o x tende para menos infinito, x ao quadrado mais 4x mais 1 sobre x mais 1, e agora menos x vezes x mais 1 para passarmos tudo ao mesmo denominador. Limite, quando o x vai para mais menos infinito, x quadrado mais 4x mais 1 sobre x mais 1, e aqui vamos ficar com menos x quadrado, e atenção que este menos também vai afetar esta parcela. E agora os x quadrados vão cortar um com o outro, e a expressão vai ficar mais simples, e vamos ficar só o 4x menos o x dá 3x, o 1 continua na fração, em baixo temos x mais 1. Se tentássemos calcular agora, ainda tínhamos uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, mas se dividirmos por x, em cima e em baixo, vamos ficar com 3 mais 1 sobre x sobre 1 mais 1 sobre x, cujo resultado é 3. E então, como temos valores finitos para o m e para o b, podemos afirmar que temos uma assíntota que é y igual a 1x, podemos não escrever aquele 1, mais 3. É a assíntota oblíqua do gráfico da função quando x tende para mais ou menos infinito. Vamos ainda agora só tirar algumas conclusões sobre as assíntotas horizontais e oblíquas, porque elas têm uma pequena complicação, que é elas procuram-se na mesma zona do gráfico, que é no infinito. Então, isto leva-nos a que, por vezes, quando estamos à procura das várias assíntotas do gráfico de uma função, não sabemos exatamente qual é que devemos procurar primeiro, as horizontais ou as oblíquas. Então, o que nós devemos fazer é, se não sabemos se devemos procurar uma horizontal ou uma oblíqua, devemos primeiro tentar procurar uma oblíqua por causa do valor do m. É que, se o valor do m der infinito, podemos imediatamente dizer que não há assíntota oblíqua nem assíntota horizontal. Porque se houvesse uma assíntota oblíqua, tínhamos um m finito e diferente de 0. E se houvesse uma assíntota horizontal, teríamos um m que era 0. Se tivermos um m que é um número finito diferente de 0, vamos procurar o b. Devemos ter uma assíntota oblíqua, falta-nos apenas procurar o b. Se o m for igual a 0, isto deve querer dizer que, em princípio, existe, portanto vou meter aqui deve, não é obrigatório, deve existir assíntota horizontal. E então nós vamos procurá-la, calculando o limite da função. Já agora, vamos reparar que, quando o m é 0, se tentássemos calcular o limite do b, justamente como o m é 0, e, portanto, há aqui uma parcela que é como se cá não estivesse, o limite do b, quando o m é 0, é exatamente o limite da função, que era o que procurávamos quando estávamos à procura de uma assíntota horizontal. Portanto, quando estamos à procura de
para finalizar, quando estamos à procura de uma assíntota do gráfico da função que não sabemos se é horizontal ou oblíqua, não sabemos se há uma ou outra, devemos sempre primeiro tentar procurar o m, porque a razão principal é esta: se o m der infinito, podemos logo dizer que neste infinito não há uma nem outra. Atenção só que as funções podem ter assíntotas diferentes no mais e no menos infinito, ou seja, é perfeitamente possível termos uma função, embora tenha que ser, ou ser definida por ramos ou ter uma expressão muito estranha, que, por exemplo, tem uma assíntota horizontal no menos infinito e depois tem uma assíntota oblíqua no menos infinito, como esta da figura que estamos aqui a ver. Temos que procurar em separado nos dois infinitos. Os únicos casos que dão os mesmos resultados nos dois infinitos são os casos das divisões de polinómios. E aí a conclusão que tirarmos para o mais infinito também é válida para o menos infinito, seja lá qual for essa conclusão. Por fim, mais uma vez, já estou a dizer de novo por fim, vamos aqui criar uma nova folha para ainda falarmos um bocadinho disto. Podemos ainda dizer uma última coisa, que é, quando temos uma divisão de polinómios, conseguimos prever se vai haver assíntota horizontal ou oblíqua só pela análise dos graus, que é o seguinte: se nós tivermos um polinómio em que o grau do denominador é maior do que o grau do numerador, podemos saber imediatamente que vai haver uma assíntota horizontal e que essa assíntota horizontal vai ser y igual a 0. Atenção, que isto só serve para sabermos o que é que devemos procurar. Temos que fazer as contas na mesma, não podemos justificar só assim. Mas podemos saber logo que devíamos procurar uma horizontal ao invés de procurarmos uma oblíqua. Se nós tivermos uma fração em que o grau do numerador é igual ao grau do denominador, vamos ter também uma assíntota horizontal, só que agora o grau da assíntota horizontal, ou o grau não, a assíntota horizontal é a divisão dos termos de maior grau. Mais uma vez, não podíamos justificar assim, tínhamos mesmo que fazer as contas e calcular o limite desta expressão quando o x vai para o infinito. Por último, se o grau do numerador exceder o do denominador por apenas 1 grau, sabemos imediatamente que vamos ter uma assíntota oblíqua, embora aqui já seja mais difícil de prever a equação e temos que fazer as contas mesmo para descobrirmos o m e o b. Nos casos em que o grau do numerador excede o denominador por 2 ou mais graus, imagine aqui temos denominador de grau 1, numerador de grau 3, não existem assíntota nem oblíqua nem horizontal. E isto serve-nos apenas para nós podermos prever e, quando for o caso, podermos procurar imediatamente a assíntota correta, porque como ambas são no infinito, será mais fácil se procurarmos apenas a assíntota correta. E isto porque, justamente, vamos ver aqui um desenho, é impossível, no mesmo infinito, uma função aproximar-se de duas retas diferentes. Imagina, é impossível termos uma assíntota horizontal e uma assíntota oblíqua e uma função ou se aproxima de uma ou se aproxima de outra. Agora, não é possível
é aproximar-se das duas ao mesmo tempo. Uma função não pode estar a aproximar-se de uma e depois de outra e depois de uma e depois de outra, porque na verdade não se está a aproximar de nenhuma. E assim chegamos ao fim da aula sobre assíntotas.